Temos a oportunidade, teremos o prazer de ouvir aqui o irmão Hélio Roncoleta, da congregação Araçoiabinha de Araçoiaba da Serra, e ele vai abordar o seguinte tema para nós, tá? Você tem o mesmo conceito de Deus sobre a vida? Então esse é o tema de hoje. Você tem o mesmo conceito de Deus sobre a vida? Vamos dar a palavra então ao nosso irmão Hélio Roncoleta. Por que será que Jeová, ele considera a vida tão sagrada? Para obter resposta a essa pergunta, os irmãos, por favor, acompanhem comigo a leitura no livro de Salmos, Salmos 36, o versículo 9. Salmo 36, o versículo 9 diz assim: Contigo está a fonte da vida. Essas palavras foram ditas pelo rei Davi. Então está dizendo que com Jeová está a fonte da vida. Então isso mostra o quê? Que Jeová Deus, ele é o criador de toda criatura viva, não só nos céus, como também aqui embaixo na terra. Lá nos céus, primeiramente, Jeová, ele criou os anjos, as criaturas angélicas, e depois Jeová começou a criação dele aqui mesmo, aqui na terra. Primeiramente, Jeová criou os animais, e depois criou os humanos. Mas Jeová, ele fez muito mais que isso, né? Não apenas criou os animais e os humanos. Ele criou tanto os animais como os humanos com a capacidade da procriação, ou seja, a reprodução. Qual o objetivo de Jeová ter feito isso? É que Jeová queria que tanto os animais como os humanos fossem aumentando e enchessem a terra, exatamente como nós vemos hoje. Então é por isso que Jeová é a fonte da vida, né? Não só criou os humanos, os animais, deu a vida a eles, mas também com a capacidade de se reproduzirem, né? Com o fim de aumentar em toda a terra habitada. Muito bem, irmãos. Então a Bíblia mostra que Jeová, ele é originador, ou seja, o sustentador da vida. Então é de se concluir que Jeová tem o direito de decidir como devemos usar a nossa vida. Não é verdade? Jeová sempre ele considerou a vida como sagrada. Desde o princípio ele considerou isso. Por exemplo, logo depois do dilúvio, Jeová deu uma ordem a Noé. Olha que ordem que deu a Noé aqui no livro de Gênesis, capítulo 9. Gênesis 9. No versículo 3, primeiramente, Jeová disse assim, olha: Todo animal que se move e que está vivo pode servir-lhes de alimento. Assim como dei a vocês a vegetação verde, eu lhes dou todos eles. Somente não comam a carne de um animal com o seu sangue, que é a sua vida. Notaram? Então, por parte dos animais, segundo esse texto que nós consideramos aqui, Jeová ele entende e reconhece que a vida do animal, ela é sagrada. Porque Jeová disse, não comam a carne do animal com o seu sangue, porque ela é sua vida. Né? Mas por parte dos humanos, Jeová fez a mesma coisa. Se os irmãos lerem agora o versículo 6, ele disse: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois Deus fez o homem à sua imagem. Então Deus considera também, né, o ser humano, os homens, né, como sagrado. Então o nosso sangue também é a nossa vida, e é por isso que devemos considerá-la como sagrada, porque é assim que Jeová considera tanto a vida dos animais como a vida humana. Então, não só a vida, irmãos, mas até mesmo o sangue, conforme nós observamos aqui, ele é sagrado aos olhos de Jeová, não é verdade? Então não é de admirar então que Deus espere que nós encaramos a vida assim como Ele encara, como algo sagrado. E nós fazemos isso, por exemplo, por evitar uma transfusão de sangue, sabendo que a transfusão de sangue, o uso indevido do sangue, viola a lei de Deus sobre a santidade da vida. Então, como servos de Jeová, nós simplesmente rejeitamos uma transfusão de sangue.
né? Por quê? Por respeito à vida que Jeová deu, como Jeová disse. O seu sangue é a sua vida, tanto do homem como do animal. Então nós faremos bem em respeitar, né, a vida nesse sentido. Tem países que aprovam as leis que permitem o aborto. E veja, os irmãos, como que a vida se tornou tão banal hoje em nossos dias, né? Jeová mostra que até mesmo a vida de um bebê por nascer, ela é preciosa para ele. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 22 e o versículo 23, lá diz que se dois homens brigassem, né, e ferissem uma mulher que estava grávida, e nascesse o filho dela prematuro, e esse filho morresse, teria que ser dada vida por vida. Então, só que hoje, olha como o mundo trata, né? O mundo trata um bebê ainda por nascer como algo insignificante, né? Porque mais países e mais países estão aprovando leis que permitem o aborto. Mas nós vamos falar um pouquinho disso daqui mais um pouco. Mas quando é que o desrespeito pela vida começou? Quando ela deixou de ser bem respeitada, desrespeitada. Já começou lá no começo da história humana, quando Caim matou o seu irmão, Abel. Então ali ele já mostrou o desrespeito que ele tinha para com a vida do seu irmão, derramando o sangue do seu irmão. Tanto é que Jeová disse: o sangue do seu irmão está clamando a mim desde o solo. Notaram? Então o desrespeito começou ali. Mas depois nós tivemos um outro personagem histórico na Bíblia que desrespeitou muito a vida humana, que foi Nimrod. A Bíblia mostra que Nimrod era um poderoso caçador em oposição a Jeová. Ele era caçador não apenas de animais, irmão, mas também de humanos. Ele não dava valor à vida das pessoas. Então olha como a vida... E de lá para cá, o desrespeito pela vida foi aumentando no mundo inteiro. E é o que nós observamos hoje em toda a terra. Nós vivemos agora nos tempos críticos, ou seja, nos últimos dias desse tema de coisa, e a maldade ela vem aumentando muito em nossos dias, e nós percebemos que a vida humana perdeu completamente o valor nesses últimos dias. A Bíblia já predizia que isso realmente ia acontecer. Veja algum desses relatos, irmãos, sobre guerras, né? Milhões de pessoas foram mortas em guerras, desde o início. E ela tem tirado a vida de milhares de pessoas, tanto de soldados, como de pessoas que não têm nada a ver com as guerras, né? Nós observamos agora, por exemplo, numa guerra lá no Oriente Médio, em que as maiores vítimas da guerra têm sido pessoas inocentes que não têm nada a ver com a guerra, né? Inclusive crianças, né? A vida dessas pessoas não tem um valor, não tem sentido para as outras pessoas, né? E o que dizer do aborto, como nós já comentamos? Segundo o dado da OMS, Organização Mundial da Saúde, entre 2015 e 2019, 73 milhões e 300 mil abortos foram realizados. Perceberam? 73 milhões. E só nos primeiros 18 dias de janeiro de 2022, 2 milhões de abortos foram considerados, foram feitos no mundo inteiro. Se nós considerarmos que em alguns países a população chega aí a 5, 6 milhões, 10 milhões de pessoas, então só de abortos, quantos países poderiam ser formados? Pararam para imaginar quantas crianças perderam a vida, deixaram de nascer por causa disso, por causa do aborto? Então veja o desrespeito, irmãos, que as pessoas estão tendo pela vida. E vamos falar um pouquinho da violência também, né? A violência selvagem hoje, ela tem tirado a vida de dezenas de milhares de pessoas por motivos banais no mundo inteiro. Nós temos observado isso na televisão muitas vezes, quando estamos assistindo um noticiário. Nós vemos pessoas perderem a vida simplesmente por um celular, por causa de um celular, por causa de uma bolsa, né? Só porque a pessoa reage, recebe um tiro, morre. E a pessoa simplesmente vai embora como se nada tivesse acontecido. Essa é a violência selvagem do mundo que nós estamos vivendo. E nem mesmo as crianças estão sendo poupadas da violência. Estamos acostumados a ver aí, né, as crianças sendo vítimas de violência, de assassinatos, né, abusos.
e assim por diante. Então, mostrando claramente que o mundo perdeu sentido sobre o que é a vida humana, o valor que a vida humana tem, né? Então, tudo isso prova que a vida perdeu completamente o valor. E hoje, poucos têm o conceito de Deus sobre a vida. Mas como podemos mostrar que nós temos o mesmo conceito de Deus sobre a vida? Como nós podemos fazer isso, né? Nós podemos fazer isso por reconhecer primeiramente o papel que Jesus Cristo desempenhou, o que Jeová fez. Por exemplo, se os irmãos abrirem a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, Romanos 6, o versículo é o 23, Romanos 6, 23. Diz assim, olha: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós podemos mostrar gratidão a Jeová pela vida que Ele nos deu, por reconhecer o valor da vida, né? Por exemplo, aqui mostra que Jeová deu o seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus é a dádiva da vida. E Ele nos deu essa dádiva por meio do seu Filho, né? Então, de Jesus, Ele desempenha assim, um papel muito importante nessa provisão. Em Atos capítulo 3, versículo 15, ali chama Jesus de agente principal da vida. Por quê? Porque por intermédio de Jesus Cristo, agora todos nós podemos ter a vida, a plena vida, viver eternamente, né? Então, devemos reconhecer o grande amor que Jeová tem pela vida, por nos dar o seu próprio Filho, não poupar a vida do seu próprio Filho para beneficiar a nós, né? Para sermos beneficiados com uma vida eterna, né? Por meio de seu Filho Jesus Cristo. E o nosso modo de viver hoje, irmãos, mostra se temos o grande apreço pelo resgate e pela oportunidade de ganhar a vida eterna ou não. Pode ser que tenhamos feito alguma coisa errada lá no passado, né? Que não se harmonizaram com a vontade de Jeová, ou que não se harmonizam com a vontade de Jeová. Mas devemos encarar assim: como Jeová deu a vida do seu Filho para nos dar vida, então nem tudo está perdido, né? Mas o que Jeová espera que a gente faça para dar valor à vida? É nos arrepender verdadeiramente, sinceramente, pedir o perdão de Jeová para poder ganhar a aprovação de Jeová. É isso que nós temos que fazer, né? Se nós mostramos realmente o mesmo conceito de Deus sobre a vida. E devemos reconhecer que, como Jeová, Ele é a fonte da vida, Jeová tem o direito de estabelecer padrões de moral também. Não é verdade? Estabelecer padrões de moral. Por exemplo, se os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos entender esse ponto. Por que Jeová tem o direito de estabelecer padrões de moral e por que isso está envolvido com a nossa vida. Capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, ó: ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem aos atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Então, perceberam por que a vida está envolvida também com os padrões de moral de Jeová? Porque o relato diz bem claro que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, quer dizer, então perderão a sua vida. Então, se qualquer um de nós, qualquer um dos servos de Jeová, né, começar a praticar qualquer erros desses mencionados aqui, com certeza nós vamos perder a vida. E com certeza nós estamos demonstrando que nós não estamos dando valor à vida que Jeová nos deu. Nós estamos como que jogando a nossa vida fora, né? Então não estamos obedecendo os padrões de moral de Jeová. Mas há outros pontos, irmãos, que mostram que nós desprezamos o conceito de Deus sobre a vida. Por exemplo, participar em atividades perigosas, né? Atitude negligente que poderia resultar em culpa de sangue,
Isso inclui, por exemplo, participar em guerra de nações, praticar aborto, como já dissemos, dirigir com imprudência o nosso veículo, né? Esportes perigosos, como muitos fazem, né? Ou seja, qualquer coisa que possa tirar a nossa vida ou de outra pessoa, ou colocar em risco a vida de outras pessoas ou a própria vida nossa. Então, se fizermos qualquer uma dessas coisas, isso com certeza vai demonstrar para Jeová que nós não estamos dando direito, não estamos dando, por exemplo, valor à vida que Jeová nos deu. Visto que a vida eterna, então, depende de seguirmos os padrões de Jeová, os que praticam a imoralidade sexual, que já dissemos, mostram que não dão valor à vida que Jeová deu. Assim, irmãos, olha, nós não devemos rejeitar os padrões de Jeová. Nós devemos rejeitar o conceito do mundo, que aprova a imoralidade a dois, sem um compromisso de casamento, ou casamento com pessoas do mesmo sexo, ou assim por diante. E todas as coisas mencionadas ali que nós acabamos de mencionar e de ler ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 e 10. Também mostramos que temos o mesmo conceito de Deus sobre a vida por acatarmos consciosamente a orientação da sua organização. Porque é a organização de Jeová que nos dá todas essas orientações, que nos ajuda, né, nos fornecendo informações para levarmos uma vida de acordo com os padrões elevados de Jeová. Então, devemos acatar as orientações da organização de Jeová, não fazer pouco caso das orientações da organização. Por exemplo, uma maneira que nós damos valor à nossa vida e a outros é por participar na obra que salva vidas e que está sendo realizada hoje em todo o mundo. E nós não podemos encarar, irmãos, a pregação com indiferença e nem negligência, porque a nossa vida e das pessoas depende de ouvir as boas novas do reino e fazer a vontade de Jeová e de seu Filho. Nós vamos ver uma imagem e depois na sequência vamos ver uma segunda imagem. Mas vamos ver a primeira imagem. Os irmãos perceberam sobre como nós podemos dar valor à vida, inclusive em nosso trabalho, nas coisas que nós realizamos no nosso dia a dia? Nós fazemos isso por fazer o quê? Por usar os equipamentos de segurança, como os irmãos estão fazendo aí. Eles não estão sendo negligentes com respeito ao seu trabalho, mas eles estão usando todos os equipamentos necessários para se proteger, para fazer um trabalho com segurança, preocupado com a sua vida. Isso acontece também em nosso lar, né? De repente nós temos lá em casa, por exemplo, escadas, talvez esteja sem corrimão, e se alguém escorregar, temos que colocar um corrimão para as pessoas descerem e subirem com segurança. Jeová disse à nação de Israel que quando construísse um terraço, colocasse ali um parapeito, para que as pessoas não caíssem lá de cima e a pessoa fosse culpada de sangue. Ao usarmos uma ferramenta, conforme nós vimos na gravura, os irmãos estão plenamente equipados, né, para executar bem o seu trabalho com segurança. Então também temos que tomar nossos cuidados ao subir as escadas, verificar se alguém está ali segurando a escada, se está junto conosco, se ela está bem segura ou não, né? Por exemplo, essa semana mesmo, um irmão da nossa congregação, uma escada de 2 metros de altura apenas, mas ela tem uns ganchinhos assim e o outro entra assim, né? Então um entrou por baixo e outro entrou por cima. E ele não percebeu. Quando ele subiu, quando ele estava na metade, caiu. A perna entrou dentro da escada, né? E torceu a perna dele, ainda bem que não quebrou a perna, né? Mas está lá com a perna desse tamanho assim, né? Então, para os irmãos verem, olha, então todo cuidado, irmãos, é pouco. Então, se nós tivermos todos esses cuidados, nós vamos dar valor à vida. Mas podemos ver agora a imagem número 2, que fala sobre o trabalho, como damos valor à vida, participando na obra de pregação, não de maneira indiferente ou negligente. Por exemplo, o que nós observamos nessa gravura? Nós estamos vendo aí uma irmã participando no ministério de campo. Mas tem algumas coisas na gravura que nos chamam a atenção. Por exemplo, qual é o veículo dela? Ela está de bicicleta, não é verdade? Então, ela é diferente de nós ficarmos batendo de uma porta em porta. Ela tem que andar de bicicleta, pedalar a bicicleta. Isso envolve, talvez, de uma casa a outra, longa distância, né? Os irmãos vão ver aí que as ruas são de terras, né?
de terra, envolve talvez descida e subida, o que exige esforço da parte dela, né? Para poder pedalar essa bicicleta, para participar do ministério. Então essa irmã está se esforçando e está fazendo isso com alegria, né? Os irmãos observam isso. Essa deve ser a nossa atitude com respeito ao ministério de campo. Nós queremos fazer o nosso trabalho de maneira que agrade a Jeová no nosso ministério, mostrando que nós damos valor à nossa vida, mas à vida das pessoas também, fazendo todo o esforço possível para poder contatar as pessoas no nosso território. E Jeová, ele tem sido muito paciente com as pessoas em nossos dias. E qual é o objetivo de Jeová ter sido paciente, irmãos? Isso mostra a importância que Jeová dá valor à vida. Os irmãos querem ver? Abra suas Bíblias aí em 2 Pedro 3:9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Diz assim o texto, olha: Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês. Notaram? E qual o objetivo da paciência de Jeová? Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Então isso mostra o quanto Jeová dá valor à vida das pessoas, até mesmo das pessoas que não conhecem a Ele. Jeová espera e dá tempo, está sendo paciente para que essas pessoas aprendam a respeito dele e possam ganhar a vida e não perder a vida. Notaram? E nós queremos imitar o exemplo de Jeová, né? Por nos esforçar cada vez mais e continuar pregando e declarando as boas novas do reino de Deus, ajudando outras pessoas, assim como Jeová deseja que a gente faça. É interessante que durante o reinado milenar de Jesus, a humanidade ela vai ficar livre de toda a corrupção. A vida humana alcançará a perfeição, exatamente como Jeová deseja, como Jeová quer. Cristo Jesus e seus governantes associados ajudarão a humanidade em sentido espiritual e físico, né? E a vida humana alcançará a perfeição que Adão perdeu, né? Imagine o privilégio, né? Que nós temos e que Jeová nos dá, mostrando que Ele dá valor à vida humana. E Jesus disse exatamente que Jeová iria fazer isso. Por exemplo, abra suas Bíblias aí no livro de Mateus agora, capítulo 19, o versículo 28. Mateus 19, 28. Jesus disse assim, olha, aos seus discípulos: E eu lhes garanto, na recriação, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. O que Jesus queria dizer aqui com essa palavra recriação? A palavra traduzida aqui, recriação, é paligenesia, que significa novamente, de novo, mais uma vez, ou nascimento. De modo que a referência não é feita a uma nova criação, os irmãos perceberam? Mas a uma recriação, ou seja, uma renovação. Por conseguinte, haverá uma renovação da vida no novo mundo de Deus, como se fosse uma recriação, né, de algo novo. Nós vamos passar da imperfeição para a perfeição. E teremos a esperança da vida eterna, em vez de apenas a poucos anos de vida, como nós temos hoje. E quando diz o texto ali que Jesus disse aos seus discípulos que eles sentariam em tronos e julgariam as 12 tribos de Israel, refere-se evidentemente ao mundo da humanidade. A 12 tribos de Israel refere-se evidentemente ao mundo da humanidade, que será renovada ou regenerada sob a supervisão de Jesus e dos que vão reinar com eles lá do céu, né? Assim, Jesus ele vai eliminar todos os vestígios do pecado herdado e vai dar à vida humana a esperança de poder viver para sempre. Adão usou a vida que Jeová lhe deu de maneira errada, irmãos, mas nós não queremos fazer isso. Na verdade, o que irmãos acham que nós precisamos fazer para ter o conceito de Deus sobre a vida? E por que acham que precisamos fazer isso? Sabe por quê? Nós queremos que nossos nomes estejam nesse lugar aqui. Quer ver? Olha, abram suas Bíblias em Daniel. Daniel,
o capítulo 12. Daniel 12. Veja o que escreveu Daniel. Versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1, diz: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca ocorreu desde o princípio, desde que começou a existir nação, até aquele tempo. Naquele tempo, seu povo escapará, todo aquele que se achar escrito no livro. Notaram? Então, se nós tivermos o mesmo conceito de Deus sobre a vida, nossos nomes vão estar aonde? Escrito no livro da vida de Jeová. É o mesmo livro, irmãos, que encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, só que agora se referindo ao contrário, aqueles que não têm o nome dele escrito nesse livro, que é o livro da vida, em Gênesis capítulo 20, versículo 15, que diz assim, olha, além disso, quem não foi achado inscrito no livro da vida, notaram? Foi lançado no lago de fogo, ou seja, foram destruídos eternamente. Então, em qual dos dois livros, né? Qual dos livros nós queremos estar com nossos nomes escritos? Com certeza nós queremos estar escritos, nossos nomes, no livro da vida de Jeová, daqueles que vão herdar a vida eterna no novo mundo, né? Como diz Daniel, capítulo 12, versículo 1. Seu povo escapará, quer dizer, todos aqueles que deram valor à vida e que fizeram a vontade de Jeová. Então, o que precisamos fazer para que nós não sejamos destruídos quando o dia de Jeová chegar? E temos o nosso nome escrito lá no livro da vida, né? Uma maneira é aceitar agora a orientação de Deus. Precisamos rejeitar, irmãos, a atitude irreverente e fútil do mundo para com a vida. Isso inclui, por exemplo, o espírito de independência, ou seja, usar o livre-arbítrio para fazer as coisas a seu bel prazer, sem ter que dar satisfação a ninguém, como muitos fazem. Nós queremos dar valor à vida, por quê? Porque nós amamos a vida que Jeová nos deu, né? Então vamos procurar usar a nossa vida, ou viver a nossa vida em harmonia com a vontade de Jeová. Se você é um estudante da Bíblia e ainda não se dedicou a Jeová, ore a Ele, peça a sua ajuda. Diga a Jeová que você quer viver de uma maneira que agrade a Jeová. Faça isso, com certeza Jeová vai ajudar você a levar um modo de vida que agrade a Ele. E os que já se dedicaram, a gente que já serve a Jeová por muitos anos, né? E os que já se dedicaram à vida a Jeová, continue vivendo em harmonia com as orientações de Deus e usando a sua vida como Jeová quer que você faça. Jeová ama os que aplicam seus conselhos e agem em harmonia com seus requisitos. Irmãos, veja o que vai acontecer com aqueles que fazem isso. E por que é importante nós darmos valor à nossa vida e viver em harmonia com a vontade de Jeová. Aqui no livro de primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10 a 12, diz assim, ó, pois aquele que ama a vida e quer ver dias felizes, e nós queremos, né, ter dias felizes, deve resguardar a sua língua do mal e os seus lábios de falar mentiras. Que se desvie do mal e faça o bem, que ele busque a paz e se empenhe por ela. É isso que temos que fazer hoje. Por quê? Olha o 12. Os olhos de Jeová estão sobre os justos. Perceberam a recompensa que Jeová dá? Porque precisamos viver a vida em harmonia com a vontade dele? E os ouvidos de Jeová escutam as súplicas de seus servos. Mas o restante diz, mas a face de Jeová se volta contra os que fazem coisas más. Então está aqui um motivo pelo qual nós temos, né, e precisamos viver a nossa vida em harmonia com a vontade de Jeová. Seremos recompensados por Jeová. Temos desde hoje a proteção e as bênçãos de Jeová, se fizermos isso. Assim, irmãos, nós vamos mostrar a Jeová que amamos a vida por fazer a sua vontade, não cometendo imoralidade,
não praticando aborto, não arriscando a vida desnecessariamente e, acima de tudo, ajudando outras pessoas a dar valor à vida. Agradecemos muito, irmão Hélio, sua disposição, sua preparação e o assunto que passou aqui para nós. É sempre bom relembrarmos, o conceito da vida, o conceito que Jeová tem e da maneira como nós deveremos levá-la também em harmonia com Jeová. Muito obrigado aí pela sua preparação e por estar aqui presente conosco. Queremos nessa oportunidade também deixar convidados pessoas, todos nós aqui, todos os presentes, aqueles nossos estudantes também. O próximo assunto, na próxima semana, vai ser: fique parado e vejam como Jeová os salvará. Mais um assunto bíblico de grande importância para nós, que almejamos aí a salvação. Agradecendo mais uma vez por estarem aqui presentes, Vamos passar agora para a segunda parte de nossa reunião, que é o estudo da sentinela. Para conduzir essa parte, convidamos aqui o nosso irmão Brás Lopes. Queremos dar boas-vindas a todos os presentes. É um grande prazer estarmos juntos para mais um estudo da revista Sentinela. Como de costume, iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová para preparar o nosso coração para as instruções que receberemos. E assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 33. Deixe Jeová levar seus fardos, baseado no Salmo 55. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerar o estudo 36 da Sentinela de agosto de 2023. O tema do nosso estudo é: carregue o que você precisa e deixe o resto para trás. O texto temático é Hebreus capítulo 12, versículo 1. Livremo-nos também de todo o peso e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós. O que nós vamos considerar nesse estudo de hoje, então, ou como ele vai nos ajudar? Esse estudo vai nos ajudar a continuar na corrida pela vida. Como corredores, tem certas cargas que nós precisamos carregar, né? Quais são essas cargas? Nós vamos ver no estudo de hoje. Algumas incluem nossa dedicação a Jeová, obrigações familiares, resultados de nossas decisões, quer sejam elas boas, quer más. Mas também é importante nos livrar de alguns pesos desnecessários. Quais são esses pesos desnecessários que nós precisamos nos livrar para continuar mantendo o nosso passo nessa corrida pela vida? Nós vamos considerar nesse estudo de hoje. Queremos contar com a participação de todos, fiquem à vontade para levantar as suas mãos, para que assim possamos ter bastante comentários encorajadores e tornar esse estudo bem agradável e também todos nós possamos tirar proveitos dele, né? Só uma sugestão, gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, ao levantarem suas mãos, permaneçam com elas levantadas, tá bom? Aí fica mais fácil para os volantes conseguirem encontrar os irmãos mais rapidamente, tá bom? Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Quem irá fazer a leitura para nós é o nosso irmão Gustavo Brizola. Vamos ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. A Bíblia compara a vida dos cristãos a uma corrida. Os corredores que conseguirem cruzar a linha de chegada receberão a vida eterna. Por isso, precisamos fazer o nosso melhor para continuarmos na corrida, principalmente porque a linha de chegada está muito perto. O apóstolo Paulo conseguiu terminar a corrida pela vida, e ele disse o que pode nos ajudar a conseguir isso também. Paulo disse para nos livrarmos de todo o peso e corrermos com perseverança a corrida apresentada a nós. Antes da pergunta, vamos ler o texto temático desse estudo? Quem gostaria de fazer a leitura para nós do texto de hoje? Irmã Vanessa? Portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem de grandes testemunhas, livremo-nos também de todo o peso e do pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós. Obrigado, irmã Vanessa. A pergunta do parágrafo 1. De acordo com Hebreus 12, 1, o que precisamos fazer para cruzar a linha de chegada na corrida pela vida? Irmã Thaís? Hebreus 12:1 fala que devemos nos livrar de todo peso e correr com perseverança a corrida que temos à frente. Obrigado, irmã Thaís. Isso mesmo. Irmã Rose? E nós todos estamos nessa corrida, mas nós precisamos continuar correndo. Não podemos parar. Mas para isso nós vamos ter que arrancar, como a irmã Thaís mencionou, o peso, né? E o apóstolo Paulo deu um excelente exemplo para nós nesse aspecto. Então, nesse estudo nós vamos aprender, né? E isso vai ser muito bom para mim e para todos nós. Isso mesmo. Obrigado, irmã. E o que essas palavras de Paulo em Hebreus 12:1 nos ensinam sobre essa corrida? Irmã Cida? Precisamos fazer o nosso melhor para continuar na corrida, principalmente porque a chegada está muito próxima. Isso. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Luciene? E Paulo, ele também reconhecia, né, que os seus irmãos, eles tinham de entender que a fé exigia ação e coragem e perseverança da parte dele. Então, o exemplo de fiéis irmãos do passado fortaleceu os hebreus, né, a lidarem com as suas provações e suas dificuldades, né, e a se livrar desse peso. E nós podemos aprender com o exemplo deles.
Isso mesmo, como disse Paulo, é um peso que facilmente nos enlaça, né? Peso do pecado. Muito bem, obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2? Quando Paulo disse para nos livrarmos de todo o peso, será que ele estava querendo dizer que um cristão não deve carregar nenhum tipo de peso? Não. Em vez disso, ele disse para nos livrarmos de qualquer peso desnecessário. Esse tipo de peso pode nos desanimar e nos deixar cansados. Por isso, se quisermos continuar perseverando, precisamos ver se estamos carregando alguns desses pesos e nos livrar deles o mais rápido possível. Mas existem outros tipos de pesos ou cargas que temos que carregar. E precisamos fazer isso porque, do contrário, seria como se estivéssemos abandonando a corrida. Mas que cargas são essas? O que significa se livrar de todo o peso? Vamos ouvir primeiro a Laurinha aqui. Ele disse para nós nos livrar de qualquer peso desnecessário. Muito bem, obrigado, Laurinha, pelo seu comentário. Irmã Evanúzia? E darmos atenção a isso é muito importante, né? Porque estes pesos, eles podem nos desanimar e nos deixar cansados. E não podemos protelar. Assim que identificarmos pesos assim, precisamos imediatamente lançá-los fora, né? Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Excelente. Vamos ao parágrafo 3, mas antes nós vamos fazer a leitura de Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Quem gostaria de ler para nós? Gálatas, capítulo 6, o versículo 5. Vamos pedir para a irmã Luciana ler para nós? Pois cada um levará a sua própria carga. Obrigado, irmã Luciana. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 3? Paulo falou sobre algo que precisamos carregar. Ele disse que cada um levará a sua própria carga. Paulo estava querendo dizer aqui que todos nós temos certas responsabilidades que Jeová espera que a gente cumpra. Neste estudo, vamos ver o que está envolvido em levar a própria carga e como podemos fazer isso. Também vamos ver alguns pesos desnecessários que podemos estar carregando sem perceber e aprender como nos livrar deles. Carregar as nossas próprias cargas e nos livrar de pesos desnecessários vai nos ajudar a continuar na corrida pela vida e a cruzar a linha de chegada. A partir de acordo com Gálatas capítulo 6, versículo 5, que coisa precisamos carregar? Irmã Vanessa? Então, nós precisamos carregar a nossa própria carga. Então, nós temos certas responsabilidades que Jeová espera que a gente cumpra. Muito bem, obrigado, irmã Vanessa, pelo seu comentário. A parte B, o que vamos ver neste estudo? Pedro? Nesse estudo, vamos ver o que está envolvido em levar sua própria carga. Muito bem, obrigado. O que mais? Linda Lauren? E também como podemos fazer isso. E também um pouquinho mais para frente vamos ver alguns pesos desnecessários que podemos estar carregando sem perceber e aprender como nos livrar deles. Isso. E por que é importante nós fazermos isso, conforme diz o parágrafo? Irmã Larissa? Porque nos livrar de pesos desnecessários vai nos ajudar a continuar na corrida pela vida e a cruzar a linha de chegada. E esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso alvo, né? Então queremos saber e entender como podemos fazer isso. Então vamos ver primeiro quais são essas cargas que precisamos carregar. Cargas que precisamos carregar, parágrafo 4. Nosso voto de dedicação. Quando nos dedicamos a Jeová, nós prometemos adorá-lo e fazer a vontade dele para sempre. Por isso, precisamos cumprir esse voto. Fazer tudo o que prometemos para Jeová é uma responsabilidade séria, mas não é um peso.
Afinal de contas, Jeová nos criou para fazer a vontade dele. Ele nos fez com o desejo de conhecê-lo e adorá-lo, e nos criou à sua imagem. É por isso que conseguimos nos aproximar de Jeová e sentimos prazer em fazer a vontade dele. Além disso, quando fazemos a vontade de Deus e obedecemos ao seu Filho, encontramos revigoramento para nós mesmos. Por que cumprir o nosso voto de dedicação a Jeová não é algo difícil? E temos aqui também uma imagem, né, irmã Edna? Então, de acordo com Revelação Apocalipse 4:11, Jeová ele nos criou para fazer a sua vontade. Então, isso nos criou com a capacidade de fazer a sua vontade. E ele nos fez assim com esse desejo, né, de que possamos servir a ele com a capacidade de servi-lo. Muito bom. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã Edna, pelo seu comentário. Vamos ouvir a jovenzinha Luciana. Quando fazemos a vontade de Deus e obedecemos o seu Filho, encontramos revigoramento para nós mesmos. Bom, obrigado pelo seu comentário também. Irmã Delmira? E aqui em Salmos 48 também fala que fazer a vontade de Deus é o nosso prazer, né? Então nós temos prazer em estar na vontade da lei dele, né? Isso mesmo, muito bom. O que nós podemos aprender com essa imagem? Eu gostaria de comentá-la para nós. Irmã Luciene? Então nós vemos aí o irmão orando, né? Fazendo um voto para Jeová. Então quando a gente faz, né, nos dedica em oração a Jeová, nós prometemos adorar a Ele e fazer a vontade dEle para sempre. Então a gente precisa cumprir esse voto. Bom, obrigado, irmã Luciene, pelo seu comentário também. Irmão Júlio? Aqui também nós podemos perceber a expressão de felicidade que o irmão está no rosto, né? Então nós sabemos que o amor de Jeová, ele pede para que servimos a ele, mas com certeza ele vai nos dar essa felicidade de volta. Isso mesmo, muito bom. Vamos ao parágrafo 5. Como levar essa carga? 2 coisas podem ajudar. Primeiro, continue fortalecendo o seu amor por Jeová. Você pode fazer isso se meditar em todas as coisas boas que Ele já fez por você e em todas as bênçãos que Ele ainda vai te dar. Quanto mais o seu amor por Deus crescer, mais fácil vai ser obedecer a Ele. Segundo, imite a Jesus. Ele conseguiu fazer a vontade de Jeová porque orava pedindo ajuda e se concentrava na sua recompensa. Assim como Jesus, ore a Jeová pedindo força e nunca perca de vista a esperança da vida eterna. Se aumentar seu amor por Jeová e imitar a Jesus, você vai conseguir cumprir com a sua dedicação a Jeová. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Quem poderia ler para nós 1 João 5, 3? Vamos pedir para o irmão José Roberto ler para nós. Pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedecemos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Obrigado, irmão José Roberto. O que pode ajudar você a cumprir com sua dedicação? Nós temos 2 passos aqui, né? Talvez poderíamos dividir esse. Irmã Célia? O primeiro passo é continuar fortalecendo o nosso amor por Jeová, porque por fazer isso e meditar em todas as coisas boas que Ele já fez por nós e todas as bênçãos que Ele ainda vai fazer por nós. Isso, esse é um passo muito importante, né, irmã Érica? Aqui o parágrafo falou sobre o segundo passo, né? Que nós poderíamos então imitar a Jesus. Aqui tem o texto de Hebreus 5:7 que fala que durante a vida de Jesus ele fez pedidos e súplicas, falou sobre fazer forte clamores e derramar lágrimas, né? Então Jesus ele também precisou dessa ajuda, então nós devemos imitar. Aqui o final do texto fala que
como resultado dessas súplicas que Jesus fez, diz que ele foi ouvido, né? Por causa do temor que ele tinha a Deus. Então, esse é um grande exemplo que a gente pode seguir também. Isso, muito bem. Obrigado, irmão. Irmão Caio? E ao seguir esses passos, estaremos mais bem preparados para ser fiéis à nossa dedicação a Jeová. Isso mesmo, é isso que nós queremos, né? Continuar fazendo o nosso melhor, ainda, irmã Vânia? Obrigado, irmão Caio. Jesus, ele se concentrava na recompensa que ele tinha. Ele tinha certeza de que Jeová o iria ressuscitar. Tanto que ele derramou lágrimas de sangue ao fazer o pedido ao seu Pai. Então nós podemos imitar a Jeová e a próprio Jesus Cristo, principalmente Jesus Cristo, por confiar plenamente em Jeová e por amar Jeová estritamente. Muito bom, obrigado. Vamos ao parágrafo 6. Nossas responsabilidades na família. Em nossa corrida pela vida, precisamos amar a Jeová e Jesus mais do que amamos nossos parentes. Mas isso não significa que podemos ignorar nossas obrigações familiares. Pelo contrário, se quisermos agradar a Jeová e Jesus, precisamos fazer nossa parte e cuidar bem da nossa família. Se fizermos isso, vamos ser muito mais felizes. Jeová sabe que as famílias só são felizes quando o marido e a esposa se tratam com amor e respeito, quando os pais amam e educam os filhos e quando os filhos obedecem aos pais. Por que precisamos dar atenção às nossas obrigações familiares? Nós temos aqui também uma imagem, né? Por que precisamos dar atenção às nossas obrigações familiares? Irmão Siqueira? Então, como mostra a imagem, o pai está cuidando aí, né? Com a esposa, com a filhinha. Então, essa é a ideia. Não podemos descuidar de dar à família o que é necessário em sentido material e também espiritual. Espiritual ainda muito mais. Então, todo esse cuidado amoroso que nós damos ao tempo, disposição para cuidar da família, isso não só estrutura a família, ajuda a estruturar a família, como leva a família à adoração pura, à adoração de Deus, né? Caso a gente negligencie isso, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Muito bem. Obrigado, irmão Siqueira, pelo seu comentário. Aqui no início fala que nós precisamos, nessa corrida pela vida, nós precisamos amar a Jeová e a Jesus mais do que amamos nossos parentes. O que isso quer dizer? Será que nós devemos negligenciar nossa família? Irmão Abner? O texto aqui de Mateus, né, ele fala que tem que amar mais, né, a Deus. Mas isso não significa que não devemos amar a nossa família, né? Muito pelo contrário, né? O parágrafo até cita, né? Que se nós quisermos realmente agradar a Jeová e a Jesus, amar e cuidar da família é uma parte muito importante nesse ponto. Então a gente tem que ter as obrigações familiares também. Isso faz parte da adoração a Deus. Isso mesmo, muito bom. Irmã Giovana? Em 2 Timóteo 2,5, mais uma vez compara a nossa corrida pela vida a um esporte, né, uma competição. E ali diz que quem compete não é coroado a menos que tenha competido segundo as regras do jogo. E essas coisas que nós estamos vendo, como nosso voto de dedicação e cuidar da nossa família, são coisas que nós precisamos seguir a regra, senão nós não conseguiremos ser coroados e ganhar a vida. Nós sabemos que a nossa primeira designação é a nossa família, então isso faz parte das regras que nós temos que seguir. Isso mesmo. Essa é a nossa primeira designação, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 7. Como levar essa carga? Não importa se você é marido, esposa ou filho, o importante é confiar nos sábios conselhos da Bíblia. Não faça simplesmente o que você acha que é certo ou o que é comum onde você mora. E não se apresse em seguir um conselho só porque certo especialista disse que para você fazer isso. Use bem nossas publicações baseadas na Bíblia.
Elas sim trazem muitas sugestões sobre como explicar os princípios da Bíblia. Por exemplo, a série de artigos Ajuda para a Família tem informações sobre desafios que os casais, pais e adolescentes enfrentam hoje em dia. Esteja decidido a aplicar o que a Bíblia diz, mesmo que outros da família não queiram fazer isso. Dessa forma, sua família vai ser beneficiada e você vai ter as bênçãos de Jeová. Como você pode cumprir com sua responsabilidade na família? Irmão Renan? Essa responsabilidade é uma carga que, diferente das pessoas do sistema, não é tão pesada assim para nós. Nós temos alguns carrinhos aí para nos ajudar a levar essa carga, que é as publicações baseadas na Bíblia, sugestões de como aplicar esses princípios e vários artigos também de ajuda para a família que tem informações para casais, pais e adolescentes. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Renan. Irmão Adriano? E o parágrafo apresenta algo oposto, que é o que as pessoas fazem hoje no sistema. Elas se baseiam no seu próprio conhecimento, na sua própria forma de entender as coisas. Eles acham que o mundo hoje é moderno, então obedecer aos padrões de Deus é muito restritivo, não é prático na família. Outros talvez busquem ajuda ou autoajuda, né? Que é muito comum hoje, conselheiros matrimoniais, aqueles que orientam jovens, pais. Embora isso seja comum, nós não queremos nos deixar envolver por isso. Porque, como vimos, para levar corretamente a carga, que é cuidar das nossas obrigações familiares, é importante usar a sabedoria de Jeová. Provérbios 24:3 fala, é a sabedoria de Jeová que edifica uma família. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Adriano. E também aqui o parágrafo 7 vem falando, citando uma série de artigos, né? Que série de artigos é essa e como ela pode ajudar? Irmã Elaine? Aqui cita a série de artigos Ajuda para a Família, né? Que tem vários assuntos, né? Para os casais, para os pais, também para os filhos, também na comunicação, né? Entre pais e filhos. Até destacando um desses daqui que eu achei bem interessante, que a gente na rotina, né? Do dia a dia, com o passar do tempo também, muito tempo estando casado, às vezes pode deixar de valorizar o que o outro faz, né? Então esse artigo que fala aqui como mostrar que valoriza seu cônjuge, fala que é importante, né, a gente parar e observar as coisas que o outro faz para tentar elogiar. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente acaba achando que está fazendo só por obrigação, né? Então, quando a gente para, observa, até anota, né, que fala de a gente pegar uma semana e anotar, nós vamos ter motivos para fazer elogios, agradecer o que o outro está fazendo, e o artigo fala que isso vai fortalecer o casamento, né? Então você vê, a associação se preocupa em nos ajudar até no nosso dia a dia, né? Isso mesmo. Então, essa é a ideia, né? É buscar essa ajuda. Se nós estamos, todos nós podemos enfrentar dificuldades na família, né? Um momento ou outro, então buscar ajuda, né? Ler essa série de artigos, buscar a ajuda dos anciãos amorosos na congregação, são meios que Jeová nos dá para nós conseguirmos seguir correndo a corrida pela vida, né? Vamos ao parágrafo 8. Assumir as consequências de nossas decisões. Jeová nos deu o presente do livre-arbítrio. Ele quer que a gente tome as melhores decisões e que sejamos felizes por isso. Mas se tomarmos uma decisão ruim, Jeová não vai nos proteger das consequências dessa decisão. Por isso, precisamos aceitar as consequências que vêm de uma má escolha, de palavras impensadas ou de ações apressadas. Dependendo do que tivermos feito, podemos ficar com a consciência pesada. Mas saber que temos que assumir as responsabilidades de nossas decisões pode nos fazer confessar nossos pecados, corrigir o que fizemos e evitar repetir nossos erros. Fazer essas coisas pode nos ajudar a continuar na corrida pela vida. Como as nossas decisões podem nos afetar? Vamos ouvir o Ricardinho? A
Primeira coisa é que Jeová não vai nos proteger dessa decisão errada que tomamos. Também a gente precisa aceitar essa escolha má que fizemos e também, a última consequência, podemos até ficar com a consciência pesada. Toda ação tem uma reação, né? Então, às vezes nossas escolhas têm uma consequência, né? Quer sejam boas, quer más, né? Então precisamos entender que temos que conviver com essas consequências. Mas o parágrafo aqui também mostrou o que nós podemos fazer. Irmã Rose? Mas saber que temos que assumir as responsabilidades de nossas decisões pode nos fazer confessar nossos pecados, corrigir o que fizemos e evitar repetir nossos erros. Essas coisas vão nos ajudar a continuar na corrida pela vida. Isso, muito bem. E como que nós vemos isso nessa imagem? Quem gostaria de comentar para nós? Essa imagem que temos aqui. Irmã Joelma? Aconteceu com esse irmão, ele deve ter tomado uma decisão ruim. Pode ser que ele tenha dito palavras impensadas ou agiu apressadamente, fez um julgamento precipitado e agora ele está tomando consciência disso e assumiu. Chegou até o irmão, colocou a mão no peito, dizendo: me perdoe, irmão, eu fiz algo impensado e gostaria que o irmão pudesse me perdoar. Isso mesmo, obrigado. O irmão ali parece ficou magoado, né? Ficou triste, mas agora é uma consequência, né? O irmão tem que corrigir a situação, né? Para poder continuar nessa corrida pela vida. Muito bem, obrigado, né, pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 9. Como levar essa carga? Se você tomou uma decisão ruim e não tem como voltar atrás, o que você pode fazer? Aceite que você não pode mudar o passado. Não perca seu tempo e sua energia tentando justificar sua decisão ou culpando a si mesmo ou a outros pelo seu erro. Em vez disso, reconheça que você errou e faça o melhor que puder na sua circunstância atual. Se você se sente culpado por algo que fez, seja humilde e ore a Jeová admitindo o seu erro e pedindo que Ele perdoe você. Peça desculpa para aqueles que você magoou e, se for preciso, procure ajuda dos anciãos. Aprenda com seus erros e faça de tudo para não os repetir. Se fizer essas coisas, você pode ter certeza que Jeová vai mostrar misericórdia e dar o apoio que você precisa. O que pode ajudar você a lidar com uma decisão errada? Irmã Marina? Então, para lidar com uma decisão errada, nós temos que aceitar que nós não podemos mudar o passado, né? Então, não adianta perder tempo, gastar energia tentando justificar a decisão ou culpando a si mesmo ou outros, né? Mas sim é importante reconhecer o erro, fazer o melhor que puder para mudar a circunstância atual, né? Ser humilde, orar a Jeová, admitir o erro e também pedir que Jeová nos perdoe. Muito bem. Vamos voltar àquela imagem? E agora, o que você entende nessa imagem aí sobre esse aspecto? Irmã Vanessa? Envolve pedir desculpas para aqueles que você magoou e, se for preciso, procurar a ajuda dos anciãos. Muito bem, obrigado, irmã Vanessa. Lá atrás é a Kelly, né? E algo muito importante é aprender com os erros, né? E fazer de tudo possível para nunca mais os repetir, né? Assim, com certeza, a pessoa vai conseguir levar essa carga. Isso, exatamente. Esse é o objetivo, irmã Luciene? É interessante que Tiago 5, 14, 15, né, fala para a gente buscar a ajuda dos anciãos, né? Quando a gente faz de tudo, mas não consegue resolver, a gente pode buscar ajuda. Só que os anciãos, eles nos ajudam a levar os nossos fardos, né? Mas eles não retiram a nossa carga pessoal. Isso é responsabilidade espiritual nossa. Isso mesmo, uma carga nossa, né? Muito bem.
Pesos que precisamos nos livrar, parágrafo 10. Achar que nunca fazemos o suficiente. Podemos ficar muito desanimados quando nos comparamos com outros. Se sempre nos compararmos com outros, podemos nos tornar invejosos e competitivos. Se ficarmos tentando fazer o mesmo que outros fazem, mas sem termos condições para isso, podemos acabar nos prejudicando. E se a expectativa adiada faz adoecer o coração, quanto mais uma expectativa que nunca poderemos alcançar. Se tivermos expectativas irrealistas, vamos ficar tão desanimados que podemos acabar diminuindo o passo na corrida pela vida. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 4. Gálatas 6, 4. Vamos pedir para a Júlia ler para nós? Mas examine cada um suas próprias ações, então terá motivo para se alegrar, apenas com respeito a si mesmo e não em comparação com outra pessoa. Obrigado, irmã, pela leitura. Por que achar que nunca fazemos o suficiente pode ser um peso difícil de carregar? Irmão Benfica? Porque nós podemos ficar desanimados, principalmente se for no caso de nós nos compararmos com o outro. E talvez a nossa condição, ela não nos ajude. Aí nesse caso nós vamos ficar desanimados e aí nós podemos adoecer no coração, né? E se nós tivermos expectativas irrealistas, vamos ficar tão desanimados que podemos acabar diminuindo o passo da corrida pela vida. Isso mesmo. Obrigado, irmão Benfica. Obrigado pelo seu comentário. Ainda, irmão Adriano? E o parágrafo também menciona que esse tipo de sentimento, se não for bem cuidado, como o Gálatas fala da gente olhar a nossa ação, se a gente ficar olhando para o lado, talvez a gente vai fazer essas comparações e podemos despertar duas atitudes ruins dentro de nós, que fala de nos tornarmos invejosos e competitivos. Então nós queremos evitar isso. É importante que a gente foque em nós mesmos e não fiquemos olhando os outros e nos comparando, porque senão vai gerar esse espírito e isso, ao invés de nos fortalecer, vai nos enfraquecer. E ao invés de manter a união na congregação, pode minar esse amor e união que existem. Isso mesmo. Vamos ficar desanimados, né, nessa corrida pela vida. Muito bem. Vamos ao parágrafo 11. Como você pode se livrar desse peso? Não espere mais de você mesmo, além do que Jeová pede. Ele nunca espera que você dê a ele o que você não tem. E tenha certeza que Jeová não compara o que você faz com o que outros fazem. Jeová valoriza muito o serviço de toda a alma que você faz, a fé que você tem e a perseverança que você mostra. Tenha modéstia e reconheça que talvez você não possa fazer tudo o que gostaria agora por causa de alguma circunstância. Assim como Barzilai, diga não a um privilégio se for difícil para você cuidar dele, talvez por causa de sua saúde ou idade. Assim como Moisés, peça ajuda e divida suas responsabilidades com outros quando for possível. Se você for modesto, não vai criar expectativas que não vão se realizar e que podem deixar você cansado na corrida pela vida. O que você pode fazer para não criar expectativas que não vão se realizar? Irmão Oswaldo? Por não esperar mais do que nós mesmos, além do que Jeová pede, né? Ele também nunca espera que nós dê a Ele o que nós não podemos dar. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oswaldo, pelo seu comentário. Irmão Wagner? Nós devemos ter muita modéstia em reconhecer que talvez a gente não possa fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, né? Devemos lembrar que Jeová ele não compara nós com ninguém. Ele sabe que cada um tem as suas dificuldades, as suas personalidades e as suas qualidades. Se formos modestos, não iremos criar expectativas que não iremos conseguir realizar. Isso, muito bem.
E a modéstia vai fazer com que nós façamos o que também? Ou venhamos a agir de que forma? Irmão Davi? Às vezes reconhecer também as nossas limitações, aquilo que nós podemos fazer. Até aqui fez referência a Barzilai, às vezes dizer não a um privilégio que é difícil para cuidar, talvez por causa da saúde, ou até mesmo por causa da idade. Agora, em contrapartida, tem o exemplo de Moisés, que ele procurou delegar as suas muitas responsabilidades. Então, quando nós refletimos a qualidade da modéstia, com certeza nós vamos ficar mais leve, mais solto, para servirmos melhor a Jeová. Isso mesmo, e é isso que Jeová espera de nós, né? Será que esse privilégio vai atrapalhar, vai prejudicar a maneira como eu cuido da minha família? Será que eu aceitar esse privilégio vai me sobrecarregar? Então são perguntas que às vezes nós precisamos fazer, né? Às vezes declinar, não aceitar um privilégio é ser modesto, né? Mostrar que nós temos limitações, que entendemos essas limitações, né? E que temos prioridades também, né? Que é a nossa família, congregação, e queremos cuidar da melhor maneira possível daquilo que nós podemos cuidar, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 12. Sentir-se culpado pelas decisões de outros. Nós não podemos tomar decisões por outros, nem podemos protegê-los das más consequências de suas decisões. Por exemplo, um filho talvez decida parar de servir a Jeová. E essa decisão pode causar uma grande dor para os pais. Mas se os pais se culparem pela decisão do filho, isso vai acabar sendo um peso muito grande para eles. E Jeová não quer que eles carreguem esse peso. Será que somos responsáveis pelas decisões erradas que outros tomam? Explique. Irmã Ana Rosa? Não, né? Jamais. Por exemplo, se um filho ele decide parar de servir a Jeová, essa decisão realmente causa uma grande dor. Mas os pais não podem se culpar por essa decisão. Isso vai acabar sendo um peso muito grande para os pais, né? E Jeová também não quer que carregamos esse peso. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Thaís? Nós temos que seguir o exemplo do texto de Romanos 14, 12, e sempre lembrar que cada um vai prestar contas de si mesmo a Jeová. Assim como nós, como pais, vamos prestar contas por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nossos filhos também. Isso. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 13. Como você pode se livrar desse peso? Lembre-se que Jeová deu livre-arbítrio para todos nós. Ele deixa que cada pessoa faça a sua própria escolha. Isso inclui servi-lo ou não. E Jeová sabe que você, como pai ou mãe, não é perfeito. Ele simplesmente quer que você faça o melhor que puder. A escolha que seu filho fizer é responsabilidade dele, não sua. Mesmo assim, pode ser que você fique pensando nos erros que cometeu como pai ou mãe. Então ore a Jeová dizendo como você se sente e peça o perdão dele. Jeová sabe que você não pode voltar no tempo e fazer as coisas de outra maneira. Por outro lado, Jeová não espera que você fique tentando proteger seu filho das consequências do erro dele. Se seu filho se esforçar para voltar, lembre-se que Jeová vai estar de braços abertos para recebê-lo. Como os pais podem lidar com as decisões ruins de seus filhos? Irmão Vanderlei? Embora a responsabilidade de cuidar dos filhos seja dos pais, mas diante dessa responsabilidade, os pais precisam entender que servir ou não a Jeová é uma decisão pessoal dele, ainda mais quando ele tiver idade para tomar essa decisão. Então não precisamos ficar nos preocupando se aquilo que nós fizemos foi certo ou foi errado. Com certeza a gente vai fazer o nosso melhor. E Jeová observa isso. Isso mesmo. Obrigado, irmão Vanderlei, pelo seu comentário também. Irmão Takeshi? Nessa situação é normal que os pais pensem
o que eu errei, eu fiz errado, podia ter feito aquilo. Isso é normal. Se acontecer isso conosco, podemos, em oração, passar esse sentimento para Jeová, pedindo perdão. Isso, muito bom. Ainda irmã Joelma? E com respeito ao erro dos filhos, às vezes podem surgir duas tendências. Pode ser que a primeira seja o pai tentar esconder o erro do filho de outras pessoas. Isso só vai abrir uma cova enorme para que o filho caia depois. Ou então que ele tente proteger o filho das consequências, né? Tentando ajudá-lo quando ele está fora da organização. Isso também é outra cova profunda. O filho precisa sair desta cova por conta própria, pedir a Jeová ajuda, que é de Jeová que vai vir a ajuda que vai dar ao esforço do filho, a ajuda necessária para voltar para Jeová. É isso mesmo. E olha que bonito, né? O final fala que Jeová vai estar de braços abertos para recebê-lo. Então, depende da pessoa, né? Nós não podemos fazer nada por ela, nós fizemos a nossa parte, agora depende dela dar os passos necessários que Jeová está esperando, né? Vamos ao parágrafo 14. Não se perdoar por erros do passado. Quando pecamos, é natural nos sentir culpados. Mas Jeová não quer que a gente continue se sentindo assim. Esse é um peso que precisamos deixar para trás. Mas como vamos saber se o nosso sentimento de culpa é exagerado? Se tivermos confessado o nosso pecado, nos arrependido e feito tudo ao nosso alcance para não repetir o mesmo erro, podemos ter certeza que Jeová nos perdoou. Depois de termos feito tudo isso, Jeová não quer que continuemos nos sentindo culpados. Ele sabe que esse sentimento pode nos fazer muito mal. Se ficarmos sobrecarregados com tanta tristeza, podemos acabar desistindo da corrida pela vida. Por que nos sentir culpados o tempo todo é um peso que devemos deixar para trás? Bom, Geraldo? Então, aqui diz que quando nós pecamos, é natural nos sentir culpados, né? Então, vamos imaginar que isso é algo bom. Afinal de contas, aquilo magoou Jeová, de certa forma. Então, a nossa preocupação de ter magoado a Jeová mostra que nós temos um coração bom, que de certa forma estamos arrependidos. Agora, até um certo ponto. Porque se nós continuarmos com esse pensamento, mesmo resolvendo o problema com os anciãos, né, que são os representantes de Jeová aqui na terra, então o que acontece? Se continuarmos nos culpando, aí vamos para o outro lado da moeda. E podemos até abandonar a Jeová, nos desanimar e abandonar a Jeová novamente. Obrigado, irmão, pelo seu comentário também, irmão Renan. Esse sentimento de culpa, ele pode nos fazer muito mal. Até Davi disse em Salmo 31:10, né? Que a vida dele se consumia em tristeza, as forças dele se esgotavam e até os seus ossos estavam fracos. Então faz mal tanto emocionalmente como até fisicamente, um sentimento exagerado de culpa. Então o parágrafo ele nos dá uma garantia muito boa de que se a gente se esforçou para não repetir o mesmo erro, nós podemos ter a certeza de que Jeová nos perdoou. Então não precisa mais a gente levar essa carga mais na corrida da vida. Isso, queremos deixar de lado essa carga pesada, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 15. Como você pode se livrar desse peso? Se você continua se sentindo culpado, se concentre no verdadeiro perdão de Jeová. Jeová diz para aqueles que se arrependem de verdade: não me lembrarei mais do seu pecado. Isso significa que Jeová não vai usar seus erros do passado contra você. Então, se você sofrer algumas consequências por causa do seu erro, não ache que é porque Jeová não te perdoou. Não fique se culpando caso erros do passado tenham feito você perder algum privilégio na congregação.
Jeová não fica pensando nos erros que você cometeu, e nem você deveria fazer isso. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Vamos pedir para a Carol ler para nós. Por meio disso, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Obrigado, irmã. O que pode ajudar você a lidar com a culpa exagerada? Nós temos aqui também uma imagem que pode ajudar em nosso comentário. Vamos ouvir ali primeiro o Danilo. Aqui no final de Jeremias 31, 34, ele diz: pois perdoarei o seu erro e não lembrarei mais o seu pecado. Ou seja, se alguma pessoa ela está lidando com a culpa exagerada, ela pode ter certeza que Jeová ela já perdoou o erro dela e não vai usar o erro dela contra você. Então, se a gente está sofrendo alguma consequência pelo nosso erro, a gente não pode ficar tendo essa culpa exagerada, porque Jeová já perdoou. E Ele não quer que a gente se sinta assim, culpado, porque Ele sabe que faz mal para nós. Isso, muito bem, Danilo. Muito bem. Jeová não quer que a gente fique remoendo o pecado, né? Ainda, irmã Luciene? Então é muito bom, né, saber que Jeová, Ele é maior do que os nossos corações e entende todas as coisas. E o Salmo 134 fala que com Jeová há o verdadeiro perdão. Então a gente sempre lembrar desses versículos vai nos ajudar, né, a tirar essa culpa. Muito bem. Irmão Adriano? A gravura apresenta algo interessante, né? 2 momentos da vida dessa irmã. À esquerda, nós observamos até o semblante contrito, aflita, e ela deu os passos para buscar o perdão de Jeová. Ela pecou. Dá-se a entender que seja um pecado sério, que 3 anciãos estão cuidando. Mas o assunto, conforme nós vimos no parágrafo, foi tratado, e Jeová estendeu o perdão a ela. Ela retornou ao bom caminho, e no quadro à direita já a observamos em ação, com um semblante feliz, alegre, leve. Então, quando alguém incorre em algum tipo de falha grave, mas Jeová perdoou, e isso fica evidente pela ação dos anciãos, ela deve também como que deixar para trás, não é? E buscar manter a alegria que Jeová permite no retorno. Ela ainda continua sendo uma ovelha de Jeová, uma ovelha preciosa e com muitas boas coisas a fazer daqui para diante. Isso, muito bom. Obrigado, irmão Davi. Por isso que 1 João 3, 19 e 20, ele é bem oportuno, né? Nós não queremos como que colocar um ponto de interrogação, aonde Jeová já colocou um ponto final. Então, se Jeová já perdoou, já tranquilizou o coração daquele irmão errante, com certeza, como que ele já está mais aliviado para continuar seguindo a Jeová. Isso, exatamente. Não queremos ficar fazendo julgamentos ou tirando conclusões, né? O assunto foi resolvido por Jeová, né? É isso que importa. Corra para vencer, parágrafo 16. Já que estamos na corrida pela vida, precisamos correr de tal modo que consigamos ganhar o prêmio. Vamos conseguir fazer isso apenas se entendermos a diferença entre as cargas que precisamos levar e os pesos que precisamos deixar para trás. Neste estudo, vimos apenas alguns exemplos de que precisamos carregar e do que precisamos nos livrar. Mas existem outras coisas. Por exemplo, em Lucas 21:34, Jesus disse que poderíamos ficar sobrecarregados com excesso no comer e no beber e com as ansiedades da vida. Esse e outros textos da Bíblia podem ajudar você a enxergar alguns ajustes que talvez precise fazer para continuar na corrida pela vida. Como corredores, o que precisamos ter em mente? Irmã Jane?
nós vimos nesse estudo alguns exemplos do que nós precisamos carregar e do que nós precisamos nos livrar. Então, para conseguir, assim, correr a corrida da vida, nós precisamos, então, nos livrar desses pesos, né, que podem nos atrapalhar, e continuar com os que nós devemos continuar. E assim sempre confiar em Jeová, que com a ajuda dele nós vamos conseguir. Isso, muito bem. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. Irmão Siqueira? Quando você entra numa corrida, claro que a pessoa entra na corrida para ganhar. Agora, se nós estamos na corrida pela vida, queremos ganhar o prêmio, que é a vida mesmo, a vida eterna. Então, qual é a ideia do assunto aqui? Não podemos agora ficar sobrecarregando o corredor. Quanto menos peso ele tiver, melhor para ele desenvolver a corrida. Da mesma maneira nós, na corrida da vida eterna, quanto menos peso desnecessário nós tivermos nas nossas costas, isso vai facilitar chegar ao final da corrida. Muito bem, obrigado, irmão. Irmã Rose? E ainda Jesus disse em Lucas 21:34, algumas coisas que podem nos sobrecarregar, como comer, beber e as ansiedades da vida. Então nós devemos tomar cuidado, porque isso pode afetar o modo que nós estamos correndo. Isso. Os excessos podem nos prejudicar, né? E podem fazer diminuir o passo nessa corrida, isso mesmo. Obrigado, irmã Rose, pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 17. Nós podemos ter certeza que vamos vencer a corrida pela vida, porque Jeová vai nos dar a força que precisamos. Mas não podemos desanimar. Faça como o apóstolo Paulo, que se esforçou ao máximo para conseguir o prêmio. Ninguém pode correr essa corrida no seu lugar, mas com a ajuda de Jeová, você vai conseguir. Ele pode ajudar você a levar suas cargas e a se livrar dos pesos que só te fazem mal. Com o apoio de Jeová, você vai conseguir perseverar e vencer a corrida pela vida. Agradecemos, irmão Gustavo, pela leitura, nos ajudou muito aqui nessa consideração. Somos muito gratos ao irmão. Pergunta do parágrafo 17. Por que temos certeza que vamos vencer a corrida pela vida? Vamos ver lá a jovenzinha Isadora, né? Porque Jeová vai nos dar a força que precisamos. Muito bem, doutora. Obrigado pelo seu comentário. Muito bom. Irmão Elton? E também temos, como comentado, temos a ajuda de Jeová, mas temos que fazer a nossa parte também, imitar, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, né, que ele se esforçou ao máximo para alcançar o prêmio. Então queremos nos esforçar ao máximo também para seguir todas as sugestões que aprendemos hoje e continuar na corrida pela vida. Isso mesmo. Obrigado, Elton, também pelo seu comentário. Agora nós temos algumas perguntas aqui de recapitulação. Como você responderia? Que cargas precisamos levar? Que cargas precisamos levar, irmã Cíntia? Então, cada um tem que levar a sua própria carga, né? Isso envolve cumprir a nossa dedicação a Jeová, tem as obrigações familiares de cada um e também aceitar os resultados das nossas decisões, porque todos nós somos imperfeitos, né? Então, isso sempre vai acontecer. Muito bem, obrigado, irmã. Que pesos precisamos deixar para trás? Ana Laura? Nós vamos ficar desanimados e acabar até mesmo diminuindo o passo na corrida pela vida se acharmos que nunca fazemos o suficiente, por se sentirmos culpados pelas decisões de outros ou por não se perdoar por erros do passado. Obrigado também, Ana Laura, pelo seu comentário. E a terceira pergunta: como podemos vencer a corrida pela vida? Irmã Andréia? Acreditando que Jeová vai nos dar a força que precisamos.
Ninguém pode correr a corrida em nosso lugar, mas com a ajuda de Jeová nós vamos conseguir. Jeová vai nos dar a força para levar a nossa carga e também vai nos ajudar a nos livrar dos pesos que só nos fazem mal. Isso mesmo. Obrigado, irmã Andréia, pelo seu comentário. Esse estudo, com certeza, ajudou cada um de nós a meditar, né, naquilo que nós estamos fazendo para Jeová e a maneira como estamos agindo, né? Mostrou que existem cargas que nós temos que carregar, não tem como, né? Nossa família, as decisões que tomamos e outras situações que muitas vezes é nossa responsabilidade, né? Então, nós temos que levar certas cargas. O que nós não podemos levar é pesos, né? Pesos extras. Então, esses pesos extras nós queremos deixar de lado, como nós aprendemos aqui. Esses pesos muitas vezes nos fazem mal, nos fazem desanimar, nos fazem enfraquecer. Quais são esses pesos que nós percebemos? Muitas vezes é um sentimento ruim que nós temos a nosso respeito, né? Que nós não conseguimos fazer o melhor, que muitas vezes nós começamos a nos comparar com outros irmãos, ou muitas vezes um sentimento de culpa, que Jeová já nos perdoou, mas nós não conseguimos nos perdoar, né? Então são pesos que nós queremos deixar de lado, nós queremos deixar para trás. Assim como Jeová já apagou aquilo, nós também queremos apagar, né? E pensar que Jeová está sempre de braços abertos, né? Como nós vimos aqui, se nós buscarmos a sua ajuda, se nós, mesmo estarmos passando por um problema, mas buscarmos a ajuda de Jeová por meio dos anciãos, Jeová está ali esperando para nos receber de braços abertos. É muito bom saber disso, né? E se fizermos isso, nós certamente iremos continuar correndo essa corrida pela vida. E queremos fazer isso como família, né? Como família, não independente, não somente nós. Para isso nós precisamos estar unidos, né? Como família, fazendo o nosso melhor, ajudando nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, a dar o melhor deles a Jeová. Se fizermos isso, Jeová vai abençoar os nossos esforços e continuaremos nessa corrida pela vida. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvi-los aqui. E que na próxima semana todos nós também possamos estar assim, tão bem preparados com nossos comentários. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová.